Eu faço uma pergunta que você deve fazer ao seu coração. Primeiro eu quero dizer, que bom que os irmãos vivem em união. Que bom que nós podemos congregar como família de Deus. Faça uma pergunta ao seu coração. O que é que você tem medo? Do que você tem medo? No mundo que nós estamos vivendo de tribulações, aflições, será que nós podemos responder a nós mesmos o porquê tenho medo? Do que eu tenho medo? Alguém já viu uma tempestade ou participou de uma tempestade ou estava debaixo de uma tempestade na sua casa, no seu dia a dia? De repente o céu escurece, raios, trovões, aquelas nuvens carregadas, ventania, chuva torrencial, caindo água mesmo. Você fica com medo? Ou você glorifica a Deus? Tem muitas pessoas que clamam para Santa Bárbara. Oh, Santa Bárbara, acende vela, queima ramos secos, e ficam apavoradas debaixo da cama, dentro do guarda-roupa, com medo da tempestade. Por incrível que pareça, eu amo as tempestades. Quando vejo o céu escurecer, aqueles raios, eu contemplo a maravilha de Deus. Eu glorifico a Deus e digo: Senhor, proteja-nos. Proteja-nos. Proteja aquelas pessoas que estão vivendo em barracos, proteja aquelas pessoas que estão em lugar de risco. E depois nós vemos na televisão a tempestade que chegou inundando, acabando com uma série de casas, inundando residências. E eu já vi pessoas que perderam sua família soterrada, perderam suas casas, sentado, quando o repórter pergunta: e daí? Falou: Deus quis assim, eu estou vivo e eu glorifico a Deus, porque eu sei que tem algo na minha vida. Do que você tem medo? Das coisas que estão acontecendo nesse mundo? Dos terremotos, dos vulcões, erupções? A palavra de Deus traz tudo isso para nós, não é novidade para o crente, o que está acontecendo hoje no mundo. Alguém já ouviu falar num homem chamado Bashar al-Assad? Quem já ouviu falar nesse nome? Bashar al-Assad, ditador da Síria. 7 anos de guerra civil na Síria. Milhares de pessoas morreram nesses 7 anos. Somente no mês passado, 1.700 pessoas foram mortas, assassinadas por esse genocida chamado Bashar al-Assad. Semana passada ele soltou bomba química, matou 600 pessoas. Estados Unidos, França e Inglaterra jogaram bomba ontem à noite lá. Jogaram bomba onde? Na Síria. Em que cidade? Damasco. Se vocês me pedirem, entrarem no Google aí, que tem internet, e verificar a cidade de Damasco hoje, ela só tem uma parte que está preservada. Metade dela já está destruída, porque milhares de pessoas estão mortas e buscando abrigo em outros países. Quando a gente fala em Damasco, a gente lembra de quem? Quem que a gente lembra? De quem? Apóstolo Paulo, né? Foi naquele caminho para Damasco que aconteceu algo com a vida dele, né? E se nós observarmos a história de Paulo, verificamos que ele foi o quê? Um perseguidor dos cristãos. A morte de Estevão foi por causa dele e de outros também. Paulo. Mas de repente, naquela estrada para onde? Damasco. Paulo teve um encontro com Jesus. E nós sabemos a história de Paulo. Mas vamos falar de Damasco, que está sendo destruída. Olha o que diz aqui Isaías capítulo 17. Olha só o que diz Isaías capítulo 17. Peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada, já não será cidade, mas um montão de ruínas. Qual é a cidade? Damasco. Peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada, já não será cidade, mas um montão de ruínas. Um montão de ruínas. Está na Bíblia.
Do que nós temos medo? Do que você tem medo? Do que você está vivendo hoje? Preste atenção, vocês até anotem numa doença que já está atacando 80% da população do mundo. Uma doença terrível. E eu vou falar as consequências dessa doença. Ela chama essa doença nomofobia. Nomofobia. Essa doença atinge hoje 80% da população do mundo. E as pessoas não estão percebendo isso. E essa doença está no dia a dia de todos nós. Nomofobia. Quem tem celular? Ninguém? Não, levanta a mão quem tem celular. Muito bem. Quem tem internet no celular? Isso aqui é um computador. Com ele eu me conecto com o mundo inteiro, em qualquer lugar do mundo, onde tem internet. 20% do mundo não tem internet. Então, por isso que 80% da população está sendo atacada pela nomofobia. Aqui é um aparelho que você tem internet, você tem YouTube, você tem WhatsApp, você tem Google, você tem bloco de nota, despertador, televisão, você tem rádio, você tem vídeo, você tem tudo aqui. Tudo. Você consegue viver sem o celular? Você consegue ficar sem um celular um dia? Tem pessoas que sim, tem sempre a exceção da regra. Mas tem pessoas que são escravas do celular. Se ficar um dia, 1 hora, 15 minutos sem celular, fica louca, morre, desespero. Esqueceu o celular em casa, a pessoa pode estar no outro lado da cidade, ela volta para pegar o celular, porque ela não fica sem o celular. Ela dorme com o celular. Quando fica o celular, 2 horas da manhã, está dormindo, fez pim, ela pega a corda e vai ver quem mandou a mensagem. Ela às vezes fica a noite inteira conversando no WhatsApp, levanta, almoça, toma café com o celular. Está almoçando e está lá, conversando no celular. É como se fosse escrava ou escravo da tecnologia. A tecnologia é para nos servir. Aí, está vendo o celular? Desliga o seu celular, pelo amor de Deus. Agora não é hora. Estou falando de celular. A pessoa não vive sem celular. E se coloca no silenciador, fica toda hora vendo. Será que alguém me mandou alguma coisa? Está na igreja. Está na igreja, está louvando a Deus, de repente. Você pode observar várias pessoas na igreja, eu vejo isso. Sou da primeira igreja batista, eu vejo muita gente só lá olhando. Depois fala assim, aquela conversa fiada, quando o pastor chama a atenção, deixa o celular, desliga o celular. Não, meu celular tem a Bíblia, pastor. Tem. O meu tem também. Nomofobia é a doença de pessoas que não conseguem viver sem o celular, sem a tecnologia. Nomofobia é uma doença que traz o que para as pessoas? Depressão. Alguém pode perguntar, mas por que traz depressão? Dependendo da mensagem que você recebe, dependendo do assunto que você conversa, que você fala, dependendo da situação que você convive com pessoas, o celular, a nomofobia, a dependência do celular pode causar a morte de pessoas. O marido vê lá, tocou um celular à noite e vai ver um recado de uma mulher para ele, e a esposa vê, pode dar morte. Já aconteceu muitas tragédias por causa disso. Nós, como cristãos, temos que estar atentos a isso, porque se eu uso o celular é para o trabalho e tem hora para mim usar celular. À noite eu desligo o celular, e às vezes, a maior parte do dia eu desligo. Às vezes, vejo de vez em quando se tem alguma mensagem importante.
Que grupo que eu participo? Quais são os grupos que você tem no seu celular? Qual é a conversa que você tem com as pessoas no seu celular? O seu celular é uma forma de você comunicar? Sim. Mas de que maneira você se comunica? Agora, o grande problema, o maior problema, é que as pessoas dão mais valor ao celular do que a Deus. O celular hoje, isso estou falando pesquisa internacional. As pessoas estão priorizando o celular e não estão priorizando Deus. As pessoas estão esquecendo do respeito a Deus. Quando se fala em respeito, nós falamos algo muito importante. O que é respeito? O que é respeitar o próximo? É ter amor ao próximo. Respeitar ao próximo é entender ao próximo. É ter comunhão com o próximo. É entender as limitações do próximo. Respeito. E muitas pessoas hoje não respeitam a Deus. Não respeitam o marido, não respeitam a esposa, não respeitam os filhos, não respeitam o líder, não respeitam os horários. Porque hoje nós não podemos ser escravos de horários. Tem pessoas que são escravas de horário. Ela tem horário para entrar e horário para sair, horário para ir para o almoço, horário de descanso, horário de ir na igreja, horário de sair da igreja, horário de tomar o ônibus. Nós não podemos ser escravos do horário, mas temos que respeitar as regras do horário. Tem algumas palestras, e eu já fiz muitas, em teatros, palestras motivacionais, não palestra de igreja, mas palestras técnicas, comerciais. O horário era 19 horas. Então, marcava-se com as pessoas 18h30, porque às 19 horas fechava a porta e não entrava mais ninguém, mesmo que tenha pago na palestra. Alguns teatros é assim. Teatro começou a função 18 horas, não entra mais ninguém. Isso é respeito. Sabe por quê? Porque quando as pessoas se movimentam numa palestra, e todos os pregadores que estão aqui sabem disso, que qualquer movimento fora do padrão tira atenção. Porque a nossa cabeça, quando estamos falando, é como se fosse um computador, ela vai jogando. O nenê chora, pim, desliga. O celular toca, desliga. Para retomar a memória daquilo que estamos falando, leva nada mais, nada menos que 1 minuto, 1 minuto e meio. Isso é técnica, pesquisa. Quando se fala um pregador, um palestrante, nós conseguimos guardar somente 20 minutos do que ele falou. Depois de 20 minutos apaga tudo. A pessoa não lembra mais qual foi o início, qual foi a pergunta que eu fiz primeiro, hein? Qual foi a primeira pergunta que eu fiz? É que não passou 20 minutos ainda. Depois nós temos que procurar na memória aquilo que foi falado. Isso é normal. A não ser que as pessoas, e muitas pessoas fazem isso, tem um caderninho e vai anotando todos os tópicos da palestra. É como se estivéssemos numa escola. Nós temos aqui professores. Eu fui professor da Faculdade Teológica Batista do Mato Grosso do Sul durante 4, 5 anos. Dei aula de 3 matérias. Vida magistral, estudo dos problemas brasileiros e história da América Latina. Também tenho muitos alunos que estão por aí como pastores, etc. E eu dava na aula uma coisinha chamada quadro sinótico. Quadro sinótico, você colocava os temas, os tópicos, e depois você argumentava em cima deles. É como se fosse nós aqui que fazemos, às vezes, o esboço de pregação. Você é escravo do celular? O celular domina a sua vida? Você prioriza o celular? Você respeita mais o celular do que respeita a Deus? Porque se você perde o celular, se ele cai no banheiro, se ele cai numa água, se pisa em cima, se quebra, ai meu Deus do céu, que coisa terrível, perdi meu celular. É como se estivesse perdendo a vida.
Tem pessoas que dão mais valor ao celular do que a própria vida de um ente querido. Isso é uma realidade. Chama-se nomofobia. A fobia de ficar sem a tecnologia ao seu dispor. Respeito a Deus. É o que nós vamos falar agora. Preste atenção, amados. Vou contar uma história, não sei se é verdadeira, mas com certeza é uma história que se fala em quase todas as palestras. Mas eu gostaria de falar essa história para justificar a respeito da palavra respeito a Deus. Fazendeiro, tinha lá o seu caseiro com sua família. Um caseiro muito bom, daqueles que não se pode desprezar. Caseiro empregado. O patrão tratava bem o caseiro. Dava a ele tudo que ele necessitava ter, inclusive salário. O caseiro não tinha motivos para reclamar do patrão. O patrão nunca deu motivo para que o empregado reclamasse. Um dia o patrão chamou o empregado e falou assim: olha, eu vou fazer uma viagem, vai demorar mais ou menos 6 meses a 1 ano. Eu vou para o exterior. Eu comprei vários materiais de primeira qualidade. Eu gostaria que você construísse uma casa para mim, mas que você fizesse a melhor casa possível, com muito amor, com muito gosto. Você pode fazer essa casa? Ô, patrão, lógico. Está todo o material que você necessita, material de primeira. Construa a casa da melhor maneira possível. O empregado falou: sim, senhor. O empregado despediu do patrão, o patrão foi viajar. Aí o empregado começou a ouvir pessoas, vizinhos. O que você vai fazer? Vou construir uma casa bonita aqui para o meu patrão. Ah, para com isso, rapaz. Você enricou esse patrão aí, você trabalhou noite e dia, cuidou do gado, cuidou disso, deixou ele rico, e você continua nessa casinha aí de caseiro? Muitas pessoas falaram isso para o menino lá, o zelador, o caseiro. Até que convenceu o caseiro. Falei: é verdade, quantos anos trabalhando e deixando ele rico, cuidando de tudo, ganhando esse salário, embora mais ou menos, mas eu continuo vivendo nessa casinha, com a minha mulher, com meus filhos. Ele construiu a casa assim, mas ele fez da pior forma possível. Desde o alicerce até a cobertura, sem nenhuma qualidade técnica, sem nada, usou material, desperdiçou material, fez uma casa ruim, casa feia, uma casa esquisita. O patrão voltou de viagem. E quando voltou de viagem, falou: como é que vai, seu João? Tudo bem? Ah, fez a casa? Sim, senhor, fiz a casa. Vamos lá conhecer a casa. Entrou na casa, olhou a casa, e o patrão imediatamente viu a casa do jeito que estava, né? Não falou absolutamente nada. Falou: que bom. Tem a chave da casa? Tem a chave da casa aqui. Falei: olha, pelos relevantes serviços que você prestou a mim durante mais de 20 anos, essa casa que você construiu é sua de presente. Moral da história? Como ficou a cara desse rapaz? É sua casa, sai da Chopin e vem morar aqui. Significa que esse trabalhador, que sempre recebeu o seu salário, sempre foi bem tratado, ele não respeitou o seu patrão. Ouviu conversa de pessoas, não fez uma avaliação daquilo que ele teria a grande chance de poder morar numa casa melhor do que a casa da sede, porque ele iria construir com todo amor, com todo carinho, porque ele ia fazer o melhor, ele ia dar o melhor de si para quem? Para o patrão, que na verdade é o patrão que ia dar para ele. Deus é assim. Deus é assim. Deus te dá tudo que você tem, tudo, tudo, não falta nada para você. Agora, como que você está construindo a sua casa? Hã? Como você está construindo a sua casa? Como que você está fazendo? De que maneira você está construindo? Jesus falou isso aqui. Abre a sua Bíblia, vamos considerar apenas texto muito conhecido. Mateus 7, e o versículo 24.
O que estamos fazendo? Estamos respeitando o que Deus nos ordena? O que Deus nos diz para fazer? Fazemos o melhor? Mateus 7, 24. Todo aquele, presta atenção, amados, a minha tradução diz assim: todo aquele, pois, todo aquele, vírgula, pois. Jesus está dizendo aqui que todas as pessoas, todo mundo, todas as pessoas, todos aqueles, está falando de todas as pessoas? Não, ele não está falando de todas as pessoas. Jesus está falando todos aqueles. Aqueles, isso aqui é condicional, é um condicionamento de regra, vírgula, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, é semelhante. Jesus está dizendo que todos aqueles que ouvem, não somente ouve, mas pratica, ou que executa aquilo que ele diz, é semelhante. Semelhante, podemos dizer que é parecido? Podemos dizer que é igual? Não. Semelhante aqui, na regra, quer dizer é. Todo aquele que escuta as minhas palavras e os pratica é ao homem prudente. É semelhante ao homem prudente. Para mim, é o homem prudente. É o homem prudente, porque ele ouve e pratica. A semelhança é a mesma aquela que ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É com os atributos divinos. Aquele que ouve e pratica é o prudente. É o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Faça o melhor. Edifique a sua casa com estrutura suficiente para que não tenha no futuro um problema. Disse mais Jesus: e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Agora Jesus diz de uma outra forma: e aquele. Lá no primeiro ele disse: todo aquele, são várias pessoas, todo aquele. Aqui ele diz: e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei. Aí já não é semelhante, aí já não é comparativo, é parecido. Deus diz assim: aquele que não ouve a minha palavra, eu vou comparar ele com quem? Ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Não tem estrutura, não respeitou a palavra, é nécio, é preguiçoso, é vagabundo, é aquele que não está nem aí com nada, nem com a sua família e nem tampouco com Deus. O que vai acontecer? E desceu a chuva, e correram os rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Quando nós não respeitamos a Deus, quando não damos ouvido a Ele, a respeito de tudo aquilo que está aqui no WhatsApp de Deus, eu dou muito valor ao meu WhatsApp, não fico sem ele. Eu não fico sem meu WhatsApp. Qual é a mensagem que eu vou receber hoje? De quem? Da minha mãe, do meu pai, do meu amigo, do meu namorado, de alguém, do grupo? Tem alguma novidade? Chegou algum vídeo novo? Tem vídeo rolando no WhatsApp de tudo quanto é jeito. Primeiro lugar na parada é Lula. Segundo lugar é Moro. Terceiro lugar é as coisas que estão acontecendo. Mas e o WhatsApp de Deus? Há quanto tempo você ficou sem olhar aqui o WhatsApp de Deus? Quantos WhatsApp tem aqui? Meu Deus, olha só. E eu priorizo quem? Onde estou no reino de Deus? Eu estou no WhatsApp? Eu estou no celular? Eu estou na alta tecnologia? Ou estou firmado
na rocha. Eu estou na rocha? Ou estou realmente balançando na areia? Ou minha casa está assim, o vento está soprando, eu estou percebendo que alguma coisa está errada na minha vida, alguma coisa está errada no meu relacionamento com Deus, eu estou balançando, será que eu edifiquei minha casa na rocha ou na areia? Prudente ou sou insensato? O prudente é aquele que enxerga o futuro. O prudente é aquele que tem visão de futuro, não visão de poder. Porque muitas pessoas hoje buscam o poder. Olha, eu não quero ser mais pastor, eu quero ser bispo. Não, bispo é muito pouco para mim, eu quero ser apóstolo. Não sou contra isso, não. Só estou falando que é do homem alcançar posto maior. Só que posto que posto? Qual a diferença do evangelista, do missionário, do pastor, do apóstolo, do bispo? Nenhum. Qual a diferença da pessoa que está sentada no banco, que não é nem evangelista, nem pastora, mas era o quê? Servo. E a palavra diz assim, que todos, não é pastor, não é bispo, nem apóstolo, ninguém, todos têm que ir pregar e fazer discípulo. Então todos nós somos o quê? Servos. Somos servos, e como servos temos que edificar a nossa casa na rocha, porque se for na areia, somos insensatos. Prudente é aquele que tem visão de futuro. Qual é a visão de futuro que eu tenho? A glória, a estar com Jesus, porque Ele está voltando, está vindo. O insensato, ele não pensa, ele quer viver o hoje, eu quero viver o agora. Agora está bom, então eu vou viver o agora. Por que me preocupar com o amanhã? E alguém vem ainda com a palavra, não deve se preocupar com o amanhã, basta cada dia o seu mal. Jesus falou isso mesmo, ele falou de uma forma diferente. E não devemos estar o quê? Preocupados com o dia de amanhã. Porque basta cada dia o seu mal. Ele está dizendo que é a respeito de as coisas do futuro. Está bem claro no texto. Está bem claro quando Jesus nos diz que nós não devemos ficar preocupados com o que devemos de comer, com o que devemos de vestir. Não devemos ficar preocupados com isso. Nós temos que ficar preocupados com o reino, onde eu estou. Não é verdade? Então, quando Jesus, através da sua palavra, nos ensina algo poderoso, Ele acrescenta algo que nós não podemos deixar de dizer e de fazer a pergunta, onde eu estou no reino de Deus? Eu faço essa pergunta, eu olho para o espelho e falo, onde eu estou no reino de Deus? Se eu estiver fazendo uma análise e estou com o pezinho fora, faz favor de colocar o pé dentro. Nós podemos lembrar da passagem de Pedro, quando Jesus andava sobre as águas. Preste atenção nessas passagens. Tem algo profundo ali, que às vezes o pregador fala, e nós temos vários tipos de pregações que falam de forma diferente, mas Deus, através do Espírito Santo, vai fazer você entender, quando Jesus falou, pega o barquinho e vai. Você não vem não tem mais barco. O que Jesus vai fazer? Ninguém pensou em nada. Quando Jesus despediu-os, falou, vai, pega o barquinho e vai. Pô, eu vou. Como que ele vai? De que maneira? Vai nadando muito longe? Não, Jesus foi andando. Porque ele foi andando. Andando lá, o povo, é um fantasma. Porque naquela época tinha muito essa história de fantasma, né? Até naquela época falava de um fantasma. É um fantasma. Todos ficaram absurdos. Fantástico, andando na água. Calma aí, sou eu, voz de Jesus. Aí o Pedrão, que é o mais ativo de todos, né? Foi prudente, foi insensato, como que ele foi? Ele edificou a sua ação naquela hora na rocha ou na areia? Na areia ou na rocha. Mas ele andou sobre as águas. Deixe-me ir contigo, Senhor. Vem, Pedrão. Ele se encheu de fé. Ele firmou a sua palavra, esse vem. Ele se firmou na rocha. Ele ouviu, vem, Pedro. Ele foi.
E andou. Mas chegou um momento que ele fez o quê? Escorregou. Foi para a areia. Aliás, foi para a água, porque ele escorregou. Veio um vento, o Satanás, o diabo, e ele desviou a atenção. Ele deixou de olhar para Jesus e foi olhar para as circunstâncias que estavam acontecendo, do vento forte que estava acontecendo. E o que aconteceu? Ele afundou. Jesus estendeu a mão e falou: homem de pouca fé, por que duvidaste? Dúvida. Dúvida é algo que pode nos dar, na nossa vida, uma tragédia. Jesus, ele disse: por que duvidaste? Quando ele estava no barquinho, dormindo, cansado, e foi pregar o dia inteiro, sei lá quantas vezes ele pregou, estava lá dormindo, aquele barquinho pulando para lá, pulando para cá, os discípulos ali, está enchendo de água. Dúvida. Você acha que ia afundar com Jesus ali no barco? Tantos e tantos milagres que eles viram Jesus fazer, será que eles tinham que ficar quietos? Fica quieto, balança para lá, balança para cá. Jesus, deixa eu dormir. Mestre, não te dá conta que nós estamos aqui para morrer, para perecer? Jesus levantou, olhou para ele e falou: ai, cambada, calma-te de vento, tal. Fé. E falam a pergunta: quem é esse homem que até os ventos? Quem é esse homem que até os obedece? Ele: calma, tempestade, é brincadeira. Às vezes nós somos semelhantes, parecidos, comparados com esses discípulos que viam a cada dia os milagres de Jesus, mas mesmo assim duvidamos dele. Duvidamos que ele pode fazer para nós tudo aquilo que é necessário fazer se nós estivermos firmados na rocha. A nossa casa na rocha, respeitando a palavra do Senhor. E eu pergunto: onde estou no reino de Deus? Estou na rocha. Eu estou com Jesus. Eu estou pronto para quando Ele vier. Eu não sou nécio nem estou dormindo. Porque quando nós falamos de respeito ao horário, vamos lembrar das virgens, das 10, 5 atentas, 5 prudentes, 5 insensatas. As outras insensatas chegaram tarde na festa. Perderam a hora. Então, no momento que nós estamos vivendo nesse mundo de aflições, tenebroso, perigoso, nós temos que estar sempre prontos. Se somos cristãos verdadeiros, temos que estar sempre prontos para ouvir a palavra do Senhor e ficar ligado 24 horas no WhatsApp de Deus. Quando o apóstolo fala orai sem cessar, não apagueis o espírito. Presta atenção, amados. Orai sem cessar, em tudo dai graças. Às vezes esquecemos de dar graças pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso trabalho, por tudo que Ele nos tem dado, pelo alimento, pela água, pelo ar, pelas adversidades, porque é na adversidade que você tem perseverança, você persevera, porque se for tudo bom, você não vai perseverar nunca, você vai ficar numa boa, navegando, tranquilo, mas quando tem os problemas, você vai perseverar, vai crer e vai levar à frente aquilo que você acredita, que é na palavra do Senhor. Muitos pregadores esquecem que na Bíblia tem um livro chamado Judas. Tem muitos pregadores, eu falo isso por observação, eles passam longe de alguns textos, de alguns passagens bíblicas, eles não podem, não têm coragem, ou não querem se comprometer com a igreja. Porque como que funciona a mente do ser humano? Conhece aquele ditado, cada cabeça uma sentença? Cada cabeça uma sentença. Cada um sabe onde dói o seu calo. Cada um sabe onde aperta o seu sapato. Mas quando nós estamos
na família cristã e no reino de Deus, alicerçado na rocha, cada pessoa tem uma sentença, tem um pensamento. E às vezes usa o livre-arbítrio para justificar ações contrárias à palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz para mim algo que me chama a atenção, porque o Espírito Santo que nos habita, que habita em nós, e o crente, ele tem que ter essa certeza de que o Espírito Santo está aqui, e que você não pode apagar o Espírito, porque se você fizer alguma coisa errada, o Espírito Santo sai que nem uma bala e some, vai embora, e você fica desamparado, desassistido, desprotegido. Os anjos que estão acampados ao seu redor pedem licença e vão tomar água, e você fica isolado, abrindo brecha para o diabo, que vai colocar um monte de armadilha e você pisa numa, pisa na outra e pisa e vai ficar todo embaralhado e não vai saber o que fazer, até se você voltar. Leva um tempo. Por que tanto sofrimento? Então nós temos que olhar a palavra com realidade. Judas, abre aí, vamos ver só um versículozinho. Lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 1, né? E nós vamos considerar algo, estamos quase terminando, para que você possa ficar situado e fazer uma análise onde você está no reino de Deus. Judas capítulo 1, versículo 14 em diante. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, olha essa profecia aqui, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Isso quer dizer que Jesus não vem o quê? Sozinho. Jesus não vem sozinho. Vem com milhares dos seus santos. Para que ele vem? Presta atenção, amados. Para fazer juízo. Juiz. Juiz é aquele que julga ações, as boas e as más. Juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios. Quais são os ímpios? Aqueles que estão fora do reino de Deus, aqueles que estão fora da casinha, aqueles que edificaram suas casas na areia, que não tem sustância, não tem pilares, não tem alicerce suficiente. Por todas as suas obras de impiedade, são aquelas pessoas que fazem mal às pessoas. E quando fazem mal às pessoas, não é somente as pessoas que são ruins. Às vezes nós também somos impiedosos com pessoas de casa. O marido às vezes é impiedoso com a esposa, impiedoso com os filhos, intolerante com certas situações, impiedoso com os irmãos, com o pastor. Ele pensa somente nele, no bem-estar dele, ele não pensa na congregação, ele não pensa no reino, ele não pensa na felicidade de todos. Jesus, ele não pensava nele, e nem tampouco numa pessoa, ele pensava no coletivo, todos. Por isso que diz aqui, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Quantas pessoas blasfemam? Ele não é somente Jesus, são as pessoas que falam contra você, que ofendem o Espírito Santo que está em você, que difama, que calunia, que fala palavras torpes, que escarnece. O que vai vir para essas pessoas? Condenação. Diz aqui no versículo 16, estes são murmuradores. Vamos pensar um pouquinho sobre murmurar. Pessoa resmungando, reclamando,
insatisfeita. Está vendo o milagre de Deus, está vendo que Deus está dando o alimento, está dando o ar, está dando a chuva, está dando tudo. E murmura, e murmura, e murmura, e murmura, Deus me abandonou, Deus não está nem aí comigo. E às vezes tem pessoas que falam assim, você está na situação porque você está cheio de pecado. Quem é a pessoa para rotular um irmão, uma irmã, dizendo que está cheio de pecado? A não ser que flagrou a pessoa em pecado. Mas você está nessa situação porque está cheio de pecado. Quem é para dizer isso? Não julgueis para não seres julgados. Não devemos julgar nem pré-julgar quem quer que seja. Isso é problema dela e com Deus. O que você tem que dar à pessoa é palavras de estímulo e fazer com que ela volte. Se ela se ausentou de Deus, ela tem que se reconciliar através de uma palavra de amor, conforme diz a Bíblia Sagrada. Murmuradores queixosos de sua sorte. Fica só reclamando, andando segundo as suas concupiscências, ou seja, o gosto pelo pecado, pecando aqui, pecando ali, aí sim. Deus está, através de Judas, oferecendo uma oportunidade de reconciliação, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Alguém já ouviu falar em corrupção? Está em moda, né? Olha, eu vou te fazer um favor, mas eu quero em troca algo. E hoje, nesse momento que nós vivemos, existe sempre o toma lá da cá. E as pessoas da sociedade são mais corruptas do que esses corruptos que estão aí, porque por qualquer coisinha negocia. Não, eu só faço favor se você me der isso. O que eu vou levar em troca? O que eu vou levar em troca? Na igreja acontece isso. Em grandes ministérios, você vê exatamente isso que está aqui, ó. Vou repetir. Grandes ministérios, hein? Eu fico pensando o que vai acontecer com esse povo. Admirando as pessoas por causa do interesse. Tem verdadeiros líderes de grandes ministérios que são verdadeiros deuses. Deuses. O povo trata o cara como Deus. Eu tenho prova disso. E conversando com um grande líder mesmo, assisti o culto dele, uma palavra até maravilhosa, boa, depois fui para o escritório dele, ele tira as vestes sacerdotais e põe uma toga de juiz e fala um monte de coisa para os seus auxiliares e manda o rei em todo mundo de uma forma cruel, impensada, indigna, como se os pastores dele fossem todos réis capachos. Eu vi. Isso me deixa indignado? Não. Revoltado? Também não. Porque eu não tenho nada a ver com ele, eu tenho com Jesus. Porque muitas pessoas deixam ministério, deixam igreja por causa do pastor. Porque viu alguma coisa, às vezes, uma aparência do mal, e fala, vou sair dessa igreja porque aquele pastor, eu não tenho nada a ver. Eu fico aonde me sinto bem e onde eu tenho realmente a certeza que Deus está ali. E é meu relacionamento com ele, não é com o pastor, não é com pessoas. Com as pessoas nós devemos cumprir aqueles 45 mandamentos que estão nas cartas de Paulo, que são os mandamentos múltiplos, de relacionamento entre pessoas. Amai uns aos outros, etc, etc, etc. Mas olha o recado aqui. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm espírito. Aqui fala de um ponto muito importante. Divisão. Quando lá no Salmo fala que bom que os irmãos vivem em união. Às vezes nós vemos na igreja
Não é crítica, não é absolutamente nada disso, mas estamos na palavra e na unção do Espírito falando aqui. Quando se fala divisões. Divisões é quando às vezes acontece dentro da igreja que tem várias famílias. A igreja saudável, várias famílias. E tem algumas famílias que são fiéis dizimistas e que essas famílias grandes é o sustento de quase 80% da igreja. Estou exemplificando. 80% ou 50% do dízimo dessa família que sustenta a igreja. Vamos pôr 50%. Mas o líder dessa família, que talvez é um presbítero, um diácono, não é pastor nem evangelista, mas ele ocupa um cargo na igreja, ele pode ser o tesoureiro da igreja, ele pode ser o secretário da igreja, ele é um ancião ali da família. Então, ele por ter o controle da família, que dizima e sustenta em 50% a igreja, ele se acha dono da igreja. Dono da igreja. Não é, a igreja não é de Jesus Cristo. Ele é dono da igreja. Ele manda nas reuniões pastorais, ele decide, não, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. E o pastor, acuado, com medo da família sair, e a igreja sofrer a perda dos recursos. Então, o que acontece numa situação dessa? Está ali as pessoas sendo abençoadas, a igreja está dividida. É uma divisão que acaba prejudicando a espiritualidade da igreja, porque o pastor sempre vai pender para o lado daquela família, em detrimento a outras pessoas pequenas, que acabam olhando e vendo, falando, mas alguma coisa está errada aqui. E começa a fazer o quê? Dissensão dentro da igreja. Uma família sai, outra família sai, outra família sai, e acaba ficando na igreja somente aquela família. Que no futuro acaba tirando o pastor, e porque ele é a maioria, ele acaba sendo o pastor e dono da igreja. Eu vi isso acontecer lá em Bonito. Amados, divisão. Tem Espírito do Senhor? Não. Estão no reino de Deus? Não. Então nós temos que estar cuidado de cuidar da nossa família. Eu cuido da minha família, eu vou ajudar a cuidar da família de outros, para que eles possam realmente estar no reino de Deus, cumprindo isso que está aqui. Amém, irmãos? Olha o que diz o restante dos versículos 20 até o 25. Olha aqui. Mas vós, amados, olha só o que o apóstolo está dizendo aqui. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Santificação, você se santificando. É você se santificando com fé. Fala que santíssima fé. Olha que coisa linda. Orando no Espírito Santo. É Ele que vai dar o discernimento para você ficar firme e forte no reino de Deus. Conservai a vós mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Nós temos que esperar o quê? A misericórdia de Jesus. Porque somos falhos, imperfeitos, pecadores, somos assim. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, porque dentro da igreja tem pessoa em dúvida. Será que eu estou certo, está errado? Será que o pastor está certo, está errado? Ajudá-los no Espírito Santo. Salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. É o pecado, é a infidelidade, é o adultério, é as pessoas que às vezes estão manchadas na carne e que não sabem como sair disso se não tiver ajuda do irmão ou da irmã. A palavra diz, nos mandamentos recíprocos, amai-vos uns aos outros. Não é isso? Ajudar uns aos outros, consolar uns aos outros. Então nós temos que estar preparados para ser o quê? O sacerdote da pessoa. Não importa se é irmã, seu irmão, para dar a ela a oportunidade de resgate. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar,
e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Do que eu tenho medo? Estou preocupado com o quê? Estou com aquela doença, nomofobia. O celular é o princípio e o fim da minha vida. O celular é o alfa e o ômega da minha vida. O celular, a alta tecnologia, é para me servir ou eu vou servir a ela? São perguntas que você deve fazer a você. Estou alicerçado na rocha? Ou estou com o pé na areia? Estou com o pé na rocha, pé na areia. Quando as pessoas ficam paradas, às vezes ela fica cansada de ficar assim, ela faz assim, ó, né? Não faz? Ou assim. Ela descansa o corpo num das pernas. Fica assim. Fica meio esquisito, né? Fica assim. Mas porque está cansado de ficar daquele jeito, ficar assim. A não ser soldado. Às vezes o soldado está lá no quartel, lá de repente desmaia, porque não aguenta, não pode ficar assim nem assim. Mas nós ficamos assim, assim, ou então, se tiver oportunidade, né? Vamos escorar. Onde você está escorando a sua vida? Que é forte, hein? Estou escorando na rocha aqui, ó. Não vai cair aqui de jeito nenhum, hein? Mas se eu pegar esse púlpito aqui e encostar nele, vai lá para o Beleléu, porque não tem estrutura. O reino de Deus é assim. Rocha. Onde estou no reino de Deus? Estou na rocha. Pode cair a chuva, tempestade, eu glorifico a Deus. Pode estar caindo terremoto, não tem problema, glorifico a Deus. A Rússia vai explodir os Estados Unidos vai explodir a Rússia. Não vai acontecer nada disso, porque não está na palavra. Pessoal, a terceira guerra mundial, pode, os Estados Unidos vai explodir, pode explodir, não caindo aqui na nossa cabeça, problema deles lá, eles que vão prestar conta com Deus. Nós estamos na rocha e sabemos o que diz a palavra. A vinda do Senhor é algo que eles nem imaginam como vai ser. Eles nem imaginam como vai ser a volta de Jesus. Mas nós sabemos. E nós temos que estar o quê? Preparados. Porque nós estamos onde? No reino de Deus. Sabe quem fala isso aqui? Que nós estamos no reino de Deus? É Jesus. Quer ver? Eu vou mostrar. A Bíblia não mente não, nem Jesus. Abre lá em Joãozão. João capítulo 17. Para encerrar. João capítulo 17, versículo 3. O reino de Deus. E a vida eterna é esta, quer dizer, o reino de Deus é este, que conheçam a ti só por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém, irmãos? Glória a Deus. Maravilha, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vamos orar, fica em pé. Vamos orar, e que essa palavra seja forte ao nosso coração, e que nós estejamos firmes na rocha, porque é isso que Jesus nos ensina. Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos por esse privilégio de estarmos aqui com os nossos irmãos e poder falar a respeito de o que o Senhor traz ao nosso coração e que está na Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos na rocha, para que nós possamos viver no reino do Senhor até a Sua volta. Abençoa cada vida que está aqui essa noite. Leve com segurança e paz, com prosperidade e muita saúde. Abençoa a Clierbe, abençoa esses irmãos, abençoa essa convenção. Abençoa todos que fazem parte dela, que a aliança cresça cada vez mais, que é para a Tua honra e para a Tua glória. Nós os abençoamos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.